abençoe os senhores e as senhoras. Eu cheguei aqui, me deparei com esse livro Vinha de Luz, que chegou até nós pelas mãos de Francisco Cândido Xavier e foi ditado pelo Espírito de Emmanuel. E olhem só, coisa curiosa. A lição 32, ela começa com uma passagem da segunda carta de Paulo aos Coríntios, que diz o seguinte, no capítulo 13, versículo 10. Segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. E eu achei interessante isso, porque não sei se os senhores e as senhoras sabem, nós temos não só essa casa, nós temos mais duas casas além dessa, uma em São Paulo e outra em Peruíbe. Então, a gente já fica trabalhando, nós já temos um certo tempo que nós estamos na estrada, falando sobre o Evangelho, falando sobre Jesus, enfim, procurando passar para os nossos irmãos um pouco do nosso conhecimento, um pouco da nossa fé, tentar fortalecer as pessoas, né? E a gente se depara com algumas situações até constrangedoras. Muitas vezes, eu vou comentar essa passagem, porque muitas vezes nós utilizamos o nosso conhecimento. E quando eu digo nós, eu não me refiro somente aos nossos colaboradores da casa, mas a todos nós. No mais das vezes, nós utilizamos os nossos conhecimentos não para ajudar, não para auxiliar, mas para humilhar, para destruir, para aniquilar. O fato de nós termos alguns dons, algumas facilidades, o fato de nós termos algum conhecimento não nos autoriza, não nos permite espizinhar, humilhar aqueles que não possuem o discernimento que nós temos. Veja o que o Emmanuel fala a respeito disso. Em nossa luta diária, tenhamos suficiente cuidado no uso dos poderes que nos foram emprestados pelo Senhor, nosso Criador. A ideia de destruição assalta-nos a mente em ocasiões incontáveis. Associações de forças menos esclarecidas no bem e na verdade. O que nós fazemos? Somos tentados a movimentar processos de aniquilamento. Companheiros menos desejáveis nos nossos trabalhos, no nosso dia a dia, qual é a nossa postura? Intentamos abandoná-los de vez. E se nós nos deparamos com colaboradores endurecidos? Nós deixamos ao desamparo. Manifestações apaixonadas em desacordo com os imperativos da prudência evangélica, quais são as nossas atitudes? Os nossos ímpetos iniciais resumem-se a propósitos de sufocação violenta. Algo que nos contraria as ideias e os programas pessoais? Então entra em cena a nossa intolerância cristalizada, reclamando sempre destruição. Entretanto, qual a finalidade dos poderes que repousam em nossas mãos? Qual a finalidade dos dons que Deus nos concedeu, que nós recebemos dos familiares, daqueles que nos criaram, daqueles que moldaram o nosso caráter? Qual é a finalidade? Nós não estamos na obra do mundo para aniquilar. Nós não estamos aqui para apontar os nossos dedos para os imperfeitos, para as imperfeições. Mas nós estamos aqui neste mundo para consertar o que se quebrou, para terminar o que está inacabado. Renovemos sempre, mas para o bem. Transformemos as trevas em luz. Auxiliemos, sem chamar a atenção, sem julgar. O Supremo Pai não nos concede poderes para disseminarmos a morte e a nossa intolerância, a nossa soberba. A nossa missão aqui na Terra é de amor infatigável para a vida abundante. Vejam só, no mais das vezes, nós tomamos atitudes indelicadas até, achando que nós estamos ajudando, né? E eu me referi às outras casas que nós também trabalhamos e outras tantas casas, inclusive fora de São Paulo, em outros estados, onde nós temos o privilégio
de poder contribuir. E aí nós encontramos pessoas que do alto do seu cabedal, de conhecimentos, do alto da sua formação acadêmica, acabam por diminuir aqueles que não tiveram a oportunidade de chegar onde essas pessoas chegaram. Eu vou ser mais específico. Eu não preciso gritar para pedir silêncio. Eu não preciso diminuir uma pessoa quando eu ensino dentro de casa. Eu vou ensinar mais e melhor pelas minhas atitudes e não pelo meu discurso. É disso que nós estamos falando. São esse tipo de poder, esse tipo de facilidade. Se nós já temos algum conhecimento da doutrina que nós abraçamos, se nós somos movidos pela fé, se nós entendemos que é bom para nós seguir a Cristo Jesus, e se nós abraçamos a doutrina dos Espíritos, a codificação de Kardec, e nós entendemos, é bom, é coerente, existe uma certa verdade em tudo isso, porque ainda paira em alguns de nós alguma dúvida. Então nós podemos, nós até devemos trazer aqueles que nós amamos para junto, não é? Nós podemos auxiliar, nós podemos ensinar, mas jamais pisar nas pessoas, jamais diminuir aqueles que não tiveram a sorte que nós tivemos. Entendam, algumas pessoas, aliás, todos nós temos as nossas limitações, mas algumas pessoas são um pouco mais limitadas. Alguns dos nossos irmãos têm um pouco mais de dificuldade para entender. Alguns dos nossos irmãos têm uma certa dificuldade para destruir em si hábitos que estão arraigados há muitos anos. Como eu posso ajudar alguém, algum irmão vicioso, alguém que se compraz no erro e que está se comprazendo nesse erro há muito tempo? Como eu posso ajudar se cada vez que eu encontro essa pessoa é para diminuí-la, é para lhe passar um sermão? Nós precisamos, antes de tudo, qual deve ser o móvel das nossas ações? O que deve vir primeiro? É o amor ao próximo. É a vontade de ajudar, amparada também pelo amor fraterno. Fica muito difícil eu ensinar alguém a fazer silêncio gritando. Fica muito difícil eu ensinar qualquer coisa diminuindo a pessoa ou espezinhando de tal forma que eu me elevo diante do meu irmão. Para que humilhar? Para que nós nos lançarmos como verdadeiras feras quando nós sabemos que temos razão, não é? E olhem só, uma coisa estranha. Mesmo quando nós estamos convictos de que nós estamos certos, quando nós temos a convicção de que aquilo que nós professamos, aquilo que nós entendemos como certo, realmente é o correto, é o mais ajustado, ainda assim, nós precisamos ter humildade para ensinar o nosso irmão que ainda está cego, que ainda está tateando nas trevas. O que nós conseguimos aprender, nem todos conseguirão. Existe uma outra questão. Alguns de nós tiveram uma família muito bem estruturada. Alguns de nós tiveram uma infância razoavelmente boa. Os pais, as mães principalmente de alguns de nós, se alimentaram bem quando da nossa gestação, consumindo proteínas, né? E nós nascemos fortes e saudáveis. Mas só alguns de nós. E isso nos facilitou a vida. Nós, que somos oriundos de uma família mais estruturada, nós que temos o nosso estômago muito bem nutrido há muitos anos, nós que não passamos por algumas dificuldades, a gente acaba
se tornando insensível à dificuldade daqueles que não tiveram os benefícios que nós recebemos. E aí, esses nossos irmãos, que da vida só conheceram o escárnio, só conheceram a indiferença. Aliás, alguns de nós foram instruídos, né? Receberam educação, receberam amor de pai, amor de mãe, amor de irmãos. Mas nem todos tiveram esse privilégio, nem todos tiveram essa sorte. Fica difícil eu entender a pessoa que na vida só conheceu a humilhação. Então, se eu vou dizer para essa pessoa, olha, você deve amar o próximo, você deve fazer o bem pelo bem, eu também preciso entender que esta pessoa criou-se sozinha. Precisou se virar, né? Assim que fala, precisou se virar para crescer. Se ela quisesse comer, teria que roubar. Não recebeu educação. Essa questão da educação também, ela é muito importante. A gente sabe, com o grau de instrução de cada um, né? Respeitando as nossas limitações, a gente sabe o que é certo e o que é errado na convivência social. Mas algumas pessoas não tiveram esse benefício. E quando nós nos deparamos com pessoas que não foram instruídas, que não receberam educação, que não receberam instrução, o que a gente faz na maioria das vezes? Nós nos irritamos, nós somos intolerantes. Como pode alguém viver desse jeito, nessa sujeira, nessa indisciplina, nessa desorganização? Como pode alguém ser tão ambicioso, tão invejoso? Como pode haver tanta maldade num dito filho de Deus? A gente não consegue entender porque a gente não precisou desenvolver em nós essas iniquidades, esses defeitos, porque nós recebemos tudo isso com misericórdia de nosso Pai. A misericórdia de nosso Pai chegou até nós através dos nossos familiares, através da condição social boa ou razoável que nós tivemos. Vejam, existem crianças aí fora que não têm o que comer, o que dormir. E se quiserem comer, terão que dar um jeito. Esse dar um jeito, os senhores e as senhoras podem imaginar como é que é, né? Quando os nossos filhos querem alguma coisa, a gente se sacrifica um pouco, vai lá e compra, né? Vai lá e atende esse desejo. Então, os dons que nós recebemos, os benefícios que nós recolhemos por misericórdia divina, as bondades que chegaram até nós, a gente tem que repartir, porque muitos não receberam. Teve um tempo que nós, eu e minha esposa, nós íamos dar comida para moradores de rua. E o senhor sabe como é que é o preço da carne, né? Então nem sempre nós conseguíamos fazer, assim, oferecer uma refeição com substância, né? Às vezes era uma sopa rala, porque os dias eram difíceis. Numa dessas vezes, quando minha esposa deu a sopa para um desses nossos irmãos, ele tentou jogar nela a sopa, ele jogou no chão, né? Acabou sujando ela, e falou: olha aqui, dona, eu gosto de carne. Se você não tem carne, não vem aqui. Eu estava um pouco distante. E aí eu pensei, meu primeiro impulso foi: eu vou resolver isso na mão, né? Não é. Imagina. A gente tem que entender que a vida do outro é muito difícil. E o pavio dele é mais curto que o nosso. Então, quando ele nos despreza, quando eles nos tratam mal,
por nós estarmos ajudando, ainda assim, a gente tem que ter paciência. Não é virar as costas. Aí eu não vou ajudar porque essa pessoa não quer ser ajudada. É o primeiro pensamento que nos ocorre. Olha, eu não vou dar dinheiro, porque ele vai pegar esse dinheiro e vai cheirar a cola dele. Nós não deveríamos, humildemente eu acredito nisso, nós não deveríamos ter esse pensamento. Nós deveríamos fazer a nossa parte, ajudar, na medida das nossas condições, dentro das nossas limitações econômicas, das nossas limitações de tempo, de se dedicar às pessoas sem interferir no nosso dia a dia, sem interferir na atenção que nós devemos dispensar dentro de casa e também nos nossos afazeres profissionais, né? Mas dedicar um pouco ao outro. E quando o outro nos recebe com duas pedras na mão, é fazê-lo entender que sim, a vida te tratou tão mal, mas tão mal, que até quando você é ajudado, você cospe. Não tem mais paciência. Ajudar quem quer ser ajudado é muito fácil. Ajudar as pessoas que nós amamos é extremamente fácil. É prazeroso até. Né? A gente ajudar um filho, um pai, uma mãe, um irmão, enfim. A gente nem cansa. A gente tem um prazer enorme de estender as nossas mãos para aqueles que nós amamos. Mas o maior mérito e o que é mais agradável a Deus é nós ajudarmos aqueles que estão afundados nas trevas, que não sabem diferenciar o bem do mal. Eles estão tão imersos em todo tipo de maldade e iniquidade que quando a gente vai ajudar, eles nos agridem. Vejam as pessoas que estão trabalhando fraternalmente nas cracolândias. Elas são agredidas. E o que a gente faz com o vicioso, o viciado? Ele fala, deixa ele lá, ele que morra, né? Ele que morra de overdose. Deixa ele, se isso que faz ele feliz, não é bem assim não. Lembrando, Jesus, ele ia de encontro aos leprosos. Jesus ia de encontro a todo tipo de ser humano necessitado. E dizia Jesus, os que são sãos, os que estão sadios, não precisam de médico. Quem precisa de médico é quem está doente. Então, a gente, o que está procurando fazer caridade, façam caridade para quem mais precisa. Fazer caridade para quem te agradece, humildemente, é muito fácil. Tem que ser um mérito. Mas você ir buscar lá nas trevas, lá no fundo do poço, alguém que já desistiu. Isso é caridade. Isso é a mais sublime, mais suprema caridade. Você afagar a boca que te morde, isso é caridade. Você alimentar a boca que te calunia, isso é caridade, isso é bondade. Isso é tentar tirar alguém do lodaçal. Quem tem algum parente muito próximo que se entregou a algum tipo de vício, aí a pessoa diz, mas é meu filho, é minha filha, é meu parente, eu vou me esforçar e vou pagar uma clínica, vou tirar ele do vício. Muito louvável, bonito, né? Lá na clínica existem pessoas que foram abandonadas pelas famílias, que estão lá e eles passam os dias inteiros assim, sedados, né? Drogados, os familiares abandonados, os velhos, existem muitos velhos abandonados nos asilos, os familiares. Velho dá muito trabalho, nós vamos ficar velhos, viu? E velho dá muito trabalho. Trocar fralda de velho é difícil, né? Trocar fralda de bebê já é difícil. Imagina uma pessoa de mais idade. Alguns de nós
quando a idade mais avançada chegar, nós nos tornaremos ranzinzas, nós ficaremos mal criados. Sabe por quê? Porque a gente vai perceber que a gente já não consegue fazer um monte de coisa. A gente não consegue mais ir ao banheiro, a gente não consegue mais pegar um copo no armário de cima. E aí a gente começa a ficar nervoso, porque a gente vai precisar de alguém para fazer um monte de coisa por nós. Isso nos irrita. Nós haveremos de passar por uma situação dessa. Entendamos as pessoas que estão necessitadas de ajuda. Entendamos que é auxiliando, ainda que as pessoas nos acriam, ainda que as pessoas não queiram a nossa ajuda. A gente tem que ser chato. A gente tem que ir e ajudar. E, só para finalizar, eu conheço pessoas que cresceram sem pai, sem mãe. Eu conheço uma pessoa em específico que mora aqui no meu coração, que aos 6 anos se viu órfão de pai e mãe. Não sabia de nada. E passou por dificuldades, teve todas as chances de descambar, né? Teve todas as chances de fazer o errado. Mas essa pessoa se tornou uma estrela, constituiu família, se formou, continua, foi, é e continuará sendo uma pessoa de bem. Porque alguns de nós dizem, eu sou assim porque da vida eu só conheci a tristeza. Eu sou assim porque a vida só me deu abandono, só me trouxe dificuldades, tristeza e dor. Essa pessoa específica que eu conheço, ela passou por tudo isso. E tem um coração que não cabe no peito. Constituiu uma família linda, tem um esposo muito bom. Nós temos oportunidade de fazer o mal. Todo dia nós temos oportunidade de fazer o mal. Mas a gente também tem a oportunidade de fazer o bem. Qual é a nossa escolha? O que é que nós vamos fazer? Que Deus abençoe a todos. Para a gente refletir nessa semana. E quando surgir a oportunidade de fazer o bem, faça. Não julguem. Não fiquem com prevenções. Se eu posso ajudar, eu ajudarei. Jesus disse isso. Se puder, ajude. E quando não puder, ajude também. Que o bom Deus nos abençoe e nos fortaleça na fé. Porque a gente vai precisar de um fortalecimento, de um encorajamento. Porque é difícil se manter no bem. É difícil, muito difícil, ajudar as pessoas que não querem ser ajudadas. É muito difícil ajudar as pessoas que estão tão empedernidas, estão tão contaminadas, que elas acham que a nossa ajuda é danosa. Veja? Que a gente continua ajudando sempre, viu? Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos o coração. Aqueles que permanecem no bem e aqueles que se comprazem no erro, que Deus nos dê a oportunidade de encontrá-los e torná-los sempre pessoas melhores. Que assim seja.